Atenção, o livro de Salmos, Salmo 73, no versículo 1. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel. Ele está falando que Deus é bom para com o povo dele, né? Verdadeiramente ele é bom para com o povo dele. Para com os limpos de coração. Preste atenção nisso, hein? A Bíblia diz lá no livro de Mateus, que somente os limpos de coração, somente esses verão a Deus. Você não vai ver Deus se você não for uma pessoa limpa de coração. Mas ver Deus como, pastor? Ver as manifestações dele na sua vida, ver a glória dele na sua vida, seja cura, seja milagres de prosperidade, seja soluções em outras áreas da sua vida. Você só vai conseguir ver Deus na sua vida se o seu coração for limpo. E tem muitas pessoas que, apesar de pertencerem a Deus, o coração não está limpo. Ainda é um coração vaidoso, ainda é um coração que carrega mágoa, que carrega rancor, que carrega ressentimentos, ainda é um coração que se ofende facilmente, ou seja, não é um coração limpo. Infelizmente, alguns têm sido aí um palco, tem sido um altar para prostituição, né? Tem sido um palco, um altar para heresias e outras situações mais que Deus condena. Então preste atenção, Deus é bom, sim, verdadeiramente ele é bom, sim, para Israel e para os limpos de coração, amém? Preste atenção agora. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Presta atenção, ele quase se desviou. Por quê? Por que eu falei que é o retrato de muita gente? Por que eu falei que um dia foi o meu retrato? Eu estava comentando com as pessoas pela manhã. Eu morei numa cidade no Vale do Paraíba e eu morava numa casa de esquina. E um dia eu parei para prestar atenção no meu vizinho, que não pertencia a Jesus, ou seja, aquilo que a Bíblia chama de ímpio. Então o que acontece? Eu parei para prestar atenção. Eu tinha um carro meia boca, que, como diz o outro, que empurrava um quarteirão, andava um quarteirão e empurrava dois. Batia uma porta, caía outra. Ele tinha um carro 0 km, e não era qualquer carro, era um carro de nome na época. Eu usava ventilador no calor, ele usava ar-condicionado. A minha janela era de madeira meia quebrada, a dele era daquelas de alumínio especial. Em outras palavras, a impressão que se tinha, que aquele homem que não respeitava Deus, que aquele homem que não tinha compromisso nenhum com Deus, que vivia embriagado, que vivia discutindo, brigando, batendo na mulher, que aquele homem tinha uma vida muito, muito melhor do que a minha. E eu falei, Deus, não é justo, não é correto. E esse é o retrato de muita gente. Elas ficam baseando a vida delas na vida dos outros. Elas ficam comparando a vida dela com a vida dos outros. O cidadão bebe, o cidadão mente, o cidadão se prostitui, o cidadão talvez serve a ídolos, serve a outros deuses. Eu sirvo ao Deus vivo. E a vida dele é melhor do que a minha. Não é justo isso. Irmão, cuidado. Os pés deles quase se desviaram, quase saíram do caminho, quase escorregaram. Muita gente tem escorregado, muita gente tem se desviado, muita gente tem saído do caminho, porque fica olhando para a prosperidade do ímpio, fica olhando para o sucesso do ímpio. Preste atenção, e tendo inveja deles. O que é inveja, pastor? Raiva de ver o sucesso de alguém. Inveja é isso, é ódio, é raiva de ver o sucesso dos outros. 4, porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens, pelo que a soberba os cerca como um colar, veste-se de violência como um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura. Preste atenção, naquela época, ser bem fortinho, ser bem gordinho, era sinônimo de muita prosperidade. Por quê, pastor? Porque a comida era escassa, era pouco. E quando tinha, era tudo muito caro. Então as pessoas que não tinham uma boa condição,
elas eram bem magrinhas. Por quê? Porque se alimentavam mal, se alimentavam pouco. Então, quando se encontrava um cidadão meio gordinho, meio forte, significa que aquele cidadão tinha uma vida muito boa, ele era muito próspero, tinha comida em abundância. Está compreendendo? Sim ou não? Sim ou não? 7. Os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração, ou seja, eles conquistavam tudo que o coração deles desejava. É como se o teu coração conquistasse tudo que deseja, né? A casa dos sonhos, o carro dos sonhos, a viagem dos sonhos, ou seja, tudo que você deseja você alcança, tudo que você deseja você tem. Então, quer dizer, ele que servia a Deus não tinha uma vida tão regada assim. Ele que servia a Deus não tinha uma vida tão cheia de prosperidade assim. E ele estava olhando e falando, não é correto. Vamos lá, 8. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente, erguem a sua boca contra os céus. Aí ele está falando, falam contra Deus. Irmão, quantas vezes eu não vi alguém dizer que Deus não existe? Quantas vezes eu vi alguém batendo a mão na posição do bolso dianteiro, dizendo, ó, Deus é isso aqui, ó, é dinheiro no bolso. Quantas vezes eu vi isso? Quer dizer, pessoas que desrespeitam, pessoas que falam contra Deus, e de repente você vê essas pessoas às vezes até alcançando um grande sucesso. Irmão, na verdade, você acha que essas pessoas elas têm uma vida melhor do que a sua, porque você não está próximo. Não significa que alguém tem um carro, porque alguém tem uma casa, porque alguém tem isso e aquilo, que a vida dela é melhor do que a minha. Não significa. Normalmente a pessoa que não tem Jesus, ela não tem paz, ela não tem felicidade, ela tem momentos de alegria, mas paz e felicidade que é vinda de Deus, não tem. O Senhor Jesus um dia declarou, a paz que eu vos dou não é igual à paz que o mundo vos dá. Eu já contei a você que eu morava em São Luís do Maranhão, e eu fazia o caminho mais longo para ir para a igreja. Eu passava pela orla, eu passava em frente ao mar, porque eu não gosto de praia, daquela bagunça da praia, né? Aquela zoeira que essas pessoas fazem na praia. Eu não gosto, não gosto, mas eu gosto do mar. Eu acho o mar magnífico, maravilhoso, uma criação esplêndida de Deus. Você compreende? Então eu passava todos os dias para ir para a igreja, o caminho mais longo, passava ali para poder ver o mar. Um dia eu estou vindo para a igreja cedo, eu saí mais cedo, e eu andava bem devagarzinho ali, olhando o mar, e eu vi uma mulher com uma aparência de ser muito bem sucedida. Ela estava inclusive com um motorista particular, com o carro dela, uma mulher cheia de joias, e um olho vermelho, chorando, a sensação que tinha que ela ia pular daquela pedra, de tão desesperada que ela estava. E eu não fui me meter na vida dela, que eu acho que nós não temos direito de se meter na vida de ninguém, mas eu fiz um clamor, eu fiz uma oração por aquela mulher. E uma mulher, aparentemente, que deveria ter todas as razões para sorrir, mas uma pessoa que não tem Cristo, ela não vai ter paz. A paz de Cristo só tem aquele que tem Cristo. Se eu não tenho Cristo, eu não vou ter a paz dele. Você compreende, sim ou não? Você pode alcançar uma paz que o mundo alcança, quando a pessoa olha para a natureza, né? Ela olha, que paz, que tranquilidade. A natureza traz, mas não é a que Jesus traz. A paz que Jesus traz é uma paz que, mesmo em meio às tribulações, em meio às dificuldades, eu fico tranquilo, porque eu sei que Deus vai me dar a vitória. Eu sei que Deus vai trazer a bênção dele para a minha vida. Você compreende o que eu estou falando? Sim ou não? Diga graças a Deus. 10. Pelo que o seu povo voltou aqui, e águas de copos cheios lhe esperaram. E diziam, como sabes Deus, ou há conhecimento no Altíssimo? Quer dizer, eles olharam e falaram assim, peraí, será que Deus tem conhecimento mesmo? Será que Deus tem entendimento mesmo? Quer dizer, porque eu sirvo, eu me entrego, outro que não serve é ele que Deus está abençoando. Será que Deus tem entendimento? Isso era tudo questionamento de Asaf, irmãos. Eis que estes são ímpios, e todavia estão sempre em segurança, e se lhe aumentam as riquezas, quer dizer, poxa, não serve, não vive, não respeito,
e estão sempre crescendo. Eu sirvo, eu respeito e estou sempre em dificuldade. 13. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Olha só. Ele falou assim, irmãos, amigos, é besteira esse negócio de santificar. É besteira esse negócio de servir a Deus. É em vão. Em outras palavras, não vale a pena. Eu tenho me purificado, eu tenho me santificado, eu tenho mantido as minhas mãos limpas, e eu percebi que não vale a pena, é em vão. Olha que coisa séria, irmão, olha que ponto que ele chegou. Ele chegou a um ponto de imaginar, não vale a pena servir a Deus, porque se eles vivem do jeito que vivem, e são bem-sucedidos, e alcançam os sonhos deles, os desejos do coração deles, e eu vivo uma vida santa, correta, longe do eu, longe do pecado, e para mim nada dá certo, eu estou vendo que é perca de tempo, não vale a pena. Olha que coisa séria. 14. Pois todo dia tem sido afligido e castigado cada manhã. Não vale a pena me santificar. Todo dia só dor, todo dia só dificuldade, todo dia só sofrimento. Mas todo esse pensamento, toda essa situação no coração dele, e como tem sido no coração de muitas pessoas, é porque eles estão olhando e comparando a vida dele com as pessoas lá fora. Eu não tenho que comparar minha vida com a vida de ninguém. Eu não posso ter esse negócio, tem gente que fala assim, ó, você tem que olhar para trás, que tem gente pior que você. Eu não tenho que fazer isso. Porque se eu olhar para trás e ver que tem gente pior do que eu vou olhar para frente e vou ver que tem gente muito melhor do que eu. Eu vou entrar num conflito. O que eu tenho que fazer é manter os meus olhos na palavra de Deus, nas promessas que Deus me fez, que muitas delas vão se cumprir rapidamente, muitas delas vão demorar para se cumprir, e muitas nem se cumprirão na minha vida, se cumprirão na vida dos meus filhos, na vida dos meus netos, na vida dos meus bisnetos. E você tem que ter essa compreensão com você. Muita promessa que Deus fez para você não vai se cumprir nos seus dias, vai se cumprir nos dias dos seus filhos, e muitas não vão se cumprir nos dias dos seus filhos, dos seus netos, dos seus bisnetos, aí vai. Um determinado dia Deus vai olhar do céu, vai ver um descendente do Antônio Júnior e vai falar, eu fiz uma promessa ao Antônio Júnior, eu fiz uma promessa, que eu cuidaria dos filhos dele, eu fiz uma promessa, que eu cuidaria dos filhos dele melhor do que ele cuidaria, e eu vou cumprir essa promessa agora, na vida desse daqui, desses fulano aqui, que é descendente do Antônio Júnior. Você compreende o que eu estou falando ou não? Porque tem pessoas que falam, mas Deus prometeu, não aconteceu. Posso te falar uma coisa? Quem faz a promessa, cumpre quando quer. Quando quer. Ô pastor, o senhor prometeu. Prometi. Quando eu quiser, eu cumpro a promessa. Não sou obrigado a cumprir a promessa quando você quer. Eu vou cumprir a promessa quando eu quiser. Eu fiz a promessa. Deus fez a promessa. Ele não é obrigado a cumprir a promessa quando eu quero. Ele vai cumprir a promessa quando ele quer. E se ele quiser cumprir a promessa na 15ª geração sua, ele vai cumprir na 15ª geração sua. Você entende o que eu estou falando? Agora, eu tenho que servir a Deus, não pelas promessas que ele me fez. Eu tenho que servir a Deus, não porque ele pode realizar. Eu tenho que servir a Deus pelo que ele é. Você entende o que eu estou falando? Sim ou não? Guarda isso com você. Amém? Paramos aonde? Você lembra? 14. Pois todos os dias tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, também falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em compreender isso, fiquei sobremaneira perturbado, olha aí, esse aqui é o problema é a razão de todos os problemas da nossa vida. Esse aqui, pastor, até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles.
Qual é o problema? Não entendi, pastor. É a falta de entrar no santuário, irmão. Você ora a Deus uma vez por semana. Você ora a Deus cada 15 dias. Como é que você quer enxergar a vida pelos olhos de Deus? Como é que você quer enxergar a vida por meio da palavra de Deus? Irmãos, eu chamei as pessoas hoje de manhã para fazer um voto com Deus. Que nesse ano de 2022, irmão, não seja uma simples mudança de calendário para um novo ano, mas seja uma mudança de comportamento. Que você faça uma aliança com Deus de todos os dias desse ano, de entrar no santuário do Senhor. Pelo menos por meia hora, você vai dar um tempo de oração. O dia que puder, dá mais, mas pelo menos por meia hora todo dia. Senhor, eu estou aqui, eu vim entrar no teu santuário, eu estou entrando na tua presença. Meu irmão, se você aprender a entrar no santuário do Senhor, você vai conseguir enxergar de acordo com o que Deus está mostrando. Agora você não entra, nós não entramos. Tem pessoas que, se ela tiver um pastor que não ora com ela, igual eu sou um pastor que ora com você, se ela tiver um pastor que não ora com ela, ela não vai orar nem na reunião. Tem gente que só ora na reunião. Esses 30, 40 minutos que o pastor ora, é a oração dela. Ela não ora mais. Ou seja, se ela vem na reunião quarta-feira e no domingo, quer dizer que ela ora a Deus só quarta e domingo. Sendo que é diariamente que eu tenho que ter contato e comunhão com Deus. O Senhor Deus, quando Ele derramou o maná, as pessoas tinham que colher o maná todos os dias, uma porção diária. Tinha gente que era rebelde, tinha gente que ia lá e colhia 2 porções num dia, quando ia no outro dia ver, tinha virado bicho. Por quê, pastor? Irmão, eu tenho ensinado, o que eu faço hoje não serve para amanhã, serve para amanhã a longo prazo. O que eu quero dizer é que eu orei hoje, li a Bíblia hoje, clamei hoje, me alimentei hoje. Amanhã não adianta não, meu irmão. Eu tenho que clamar, eu tenho que orar, eu tenho que me alimentar. Terça-feira é a mesma coisa. Eu tenho que orar, eu tenho que clamar, eu tenho que me alimentar. Quarta, eu tenho que orar, eu tenho que clamar, eu tenho que me alimentar. Quinta, eu tenho que orar, eu tenho que clamar, eu tenho que me alimentar. Sexta, eu tenho que orar, eu tenho que clamar, eu tenho que me alimentar. Sábado, eu tenho que orar, eu tenho que clamar, eu tenho que me alimentar. Ou seja, meu irmão, é uma coisa que tem que ser diária. E aí, como você entra esporadicamente, você fica fraco espiritualmente, e você começa a enxergar tudo nebuloso. Irmão, uma pessoa fraca, fisicamente, é capaz dela ter vertigens. Eu me lembrei de um rapaz, que ele estava andando, um crente, e ele falava assim: pastor, eu estou vendo um raio cair do céu, pastor. Tá vendo? Estou vendo, pastor. Ó, você não está vendo? Ele estava 5 dias sem comer. Eu falei: 5 dias sem comer, você vai ver raio, você vai ver dragão, você vai ver um monte de coisa. Teu corpo está fraco. Você não vai enxergar as coisas de uma maneira clara. Pode até confundir a tua mente. Ela vai te confundir. Então, espiritualmente falando, você está fraco, porque você só entra no santuário do Senhor cada 15 dias, ou 2 vezes na semana, ou 1 vez na semana. Meu irmão. Meu irmão. Você não vai conseguir enxergar. Eu estava conversando sobre uma pessoa que eu vejo frequentar a igreja. Nesse mês de dezembro eu vi essa pessoa 2 vezes. Eu vi ela no começo do mês e vi no final do mês. Como que alguém vai conseguir sustentar uma fé, irmãos? Como que alguém vai conseguir manter um espírito saudável, um espírito forte, aparecendo na igreja 2 vezes no mês, aparecendo na igreja 1 vez por semana? Eu já tenho falado para você, é um risco que você corre, e você pode ter um problema, é muito sério, irmão. É diária a minha comunhão com Deus. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra, como é nos céus. O pão nosso de cada dia, nos dai hoje. É pão, cada dia ele vai trazer um entendimento, vai fortalecer você de uma maneira, cada dia ele vai trazer a bênção dele para você. Agora você quase não entra no santuário, você começa a enxergar de maneira errada mesmo, começa a ver tudo diferente. Começa a olhar pelos olhos de Satanás,
Começa a olhar pelos olhos do teu coração, que a Bíblia diz que é mais enganoso que todas as coisas. Eu quero orar pelos olhos de Cristo, pastor. Eu tenho que entrar no santuário diariamente. E quando ele não entrou no santuário, você viu qual era o sentimento que ele tinha. Ele chegou a falar que era vão se purificar. Ele chegou a falar que era em vão se purificar. Ele chegou a falar que era em vão manter as mãos limpas. Era em vão manter as mãos limpas. Quantas pessoas que, apesar de estarem na igreja há anos, ainda não são libertas espiritualmente, ainda são presas por demônios. Se o pastor fazer uma oração, ela cai. É obreiro, é membro de 300 anos de igreja, é pastor. Que isso, pastor? Eu cansei de ver pastor caindo na minha frente, irmão. Cansei de ver pastor olhando para mim, caindo manifestado com demônio. Não foi uma vez que eu vi isso acontecer, eu vi acontecer muitas vezes. Porque eu sou o santarrão? Não, é porque a pessoa não estava liberta, apesar de estar tanto tempo na igreja, apesar de até estar ocupando um cargo, e um dos cargos mais importantes de uma igreja, porque ser pastor não é para qualquer pessoa, não é para qualquer pessoa, mas muitas vezes não está liberto. Eu me lembro de um caso, irmãos, que eu já devo ter contado para você. Foi um dos casos mais sérios que eu vi. Eu era líder num determinado local, e eu lembro que eu chamei todos os pastores daquele local, daquele estado. Eu dirigi 2 estados, então fica mais difícil da pessoa saber qual estado é. E eu mandei chamar todos os pastores, e eu fiz uma reunião com eles. E você brinca com quem você tem liberdade, não é verdade? Porque se você não tem liberdade, você não vai brincar, porque você pode ofender a pessoa. A pessoa pode ir lá e falar, mas quem é ele para falar assim comigo? Não é verdade? Então, eu lembro de um pastor, que eu tinha uma certa liberdade com ele, porque eu já conhecia ele de São Paulo. E quando eu passei, eu pus a mão na cabeça dele assim, falei, e aí, amigo, tudo bem? Só fiz assim, ó, fui embora. Tinha acabado o culto, fui embora. Fui almoçar com alguns amigos meus. 3 dias depois, esse cidadão me aparece, chorando copiosamente, desesperadamente. Pastor, pelo amor de Deus, desde o dia que o senhor colocou a mão na minha cabeça, eu não consigo dormir, pastor. Falei, que é isso, rapaz? Calma. Falei, vem cá, vamos em particular. Era um pastor. Falei, vamos entrar no meu escritório, vem cá. O pastor Maicon Rufino, que vocês conhecem, era meu auxiliar, e ele entrou comigo. Meu irmão, quando eu levantei a mão, eu estou acostumado, irmão, eu expulso o demônio desde os 18 anos de idade, eu tenho 53, eu estou acostumado a expulsar demônio, eu estou acostumado, é comum para mim, é normal para mim, não me empolga expulsar demônio, porque é uma coisa corriqueira para mim. Mas eu vou dizer uma coisa para você, manifestou um demônio numa violência, mas de um jeito, que eu tive que lutar contra um medo naquele momento. É mole? Só para você entender tamanha situação, irmãos. E eu comecei a combater esse demônio. Aquele rapaz, ele vomitou um monte de sangue no meu escritório, sangue de 23 pessoas que ele matou e bebeu sangue. Aquele rapaz nunca tinha sido liberto, nunca tinha sido liberto. Mas por que uma pessoa, pastor, apesar de estar tanto tempo na igreja, não é liberta, pastor? Primeiro, ela não respeita a palavra como deve respeitar. Segundo, ela raramente entra no santuário do Senhor, então ela não vê as coisas como tem que ser vista. Irmão, ler a Bíblia vai fazer uma obra na minha vida, de uma maneira. Orar faz uma obra completamente diferente na minha vida. Ouvir a palavra faz uma outra obra completamente diferente na minha vida. Tudo é importante, mas tem um efeito diferente na nossa vida. E tem gente que às vezes lê uma Bíblia de vez em quando, lê mais gramática, sem revelação, porque só o Espírito Santo traz a revelação. É o Espírito Santo que nos guia pela palavra. Sem o Espírito Santo não há compreensão espiritual, há compreensão gramatical. A pessoa estudou, ela consegue interpretar um texto, mas compreender a revelação só se ela tiver o Espírito Santo. A Bíblia diz que o homem natural, ele não consegue discernir, ele não consegue compreender as coisas espirituais. Então, primeiro é isso.
Segundo, irmão, que não tem compromisso. Primeiro, que não entra no santuário. Segundo, que não leva uma vida com compromisso. Irmão, leva a tua vida a sério. Ele tinha uma visão totalmente errada, a ponto de falar que não valia a pena servir a Deus. Por quê? Porque a vida dele estava fora do santuário. Quando ele entrou no santuário, ele viu diferente. Você compreende o que eu estou falando? Sim ou não? Para concluir, Mateus 16, 20. Mateus é fácil. É o primeiro livro do Novo Testamento. 16. Qual é o verso, pastor? O verso é o 20. Eu estou achando que alguém colocou errado para mim de novo aqui. É no 22 que começa? Então é isso, aqui está anotado 20. Estou falando, Jesus, me abençoa. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as coisas que são dos homens. Vamos ler na linguagem de hoje. Então Pedro o levou para um lado e começou a repreendê-lo, dizendo: que Deus não permita, isso nunca vai acontecer com o Senhor. Jesus disse a Pedro: saia da minha frente, Satanás, você é como uma pedra no meu caminho, para fazer com que eu tropece, pois está pensando como um ser humano pensa, e não como Deus pensa. Então o que acontece? O Senhor Jesus, ele se sentiu à vontade com Pedro, ele se sentiu livre para abrir o coração, e ele começou a contar a Pedro tudo aquilo que ele passaria, tudo aquilo que aconteceria com ele, que ele iria perecer na mão dos homens, que ele iria ser humilhado, que ele iria morrer, que ele iria para o inferno, que ele iria ressuscitar. Pedro olhou e viu tanto sofrimento, falou: não, de jeito nenhum. Chamou Jesus do lado e o repreendeu, falou: não, o senhor não merece isso, que Deus nunca permite que isso aconteça. Jesus olhou para ele e falou: rapaz, você foi mandado pelo diabo para me derrubar, fica longe de mim, porque para mim você é como pedra de tropeço, fica longe de mim, você está sendo usado por Satanás, as tuas palavras, elas estão sendo dirigidas por Satanás para a minha vida. Por quê? Porque você enxerga as coisas como um homem enxerga. Irmão, deixa eu te falar, você só vai deixar de enxergar as coisas como um homem enxerga quando você começar a entrar no santuário do Senhor, porque o Senhor Deus, ele vai abrir os teus olhos para você ver as coisas do jeito que ele vê, para você compreender as coisas do jeito que ele compreende, senão você não vai conseguir. Aí você vai ficar comparando a sua vida com a vida dos outros. Ele bebe, ele fuma, ele faz isso, faz aquilo, e eu sou empregada na casa dele. Meu patrão, pastor, é o maior escarnecedor, vive zombando até da minha fé, e eu fico lá lavando a privada dele, fico lá fazendo faxina na casa dele, eu sirvo ao Deus vivo. Ele, do jeito que é, tem uma vida boa, eu vivo de trocado. Irmãos, esses dias eu falei muito sobre Paulo. A Bíblia mostra que Paulo muitas vezes não tinha o que comer. A Bíblia mostra que Paulo muitas vezes não tinha onde dormir. A Bíblia mostra que Paulo muitas vezes não tinha aonde morar. Não tinha o que comer, não tinha onde dormir, não tinha onde morar, não tinha roupa para vestir. E se você observar a vida de Paulo, ele abriu mão de uma posição para pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Mas Paulo chegou a um entendimento que Jesus tinha. Quando conversaram com Jesus e perguntaram para ele se ele era rei, ele falou: o meu reino não é deste mundo. Ou seja, nada deste mundo me interessa, porque o meu reino não é desse mundo. O apóstolo Paulo, ele percebeu isso, e ele enxergava pelos olhos de Cristo. Ele um dia chegou a dizer: faça como eu faço, eu imito a Cristo, imite ele também.
Você compreende o que eu estou falando? Nós temos que chegar a este ponto de enxergar as coisas como Cristo enxerga, ver como Cristo vê. E a única maneira de eu chegar a esse ponto é diariamente entrar no santuário do Senhor. Você compreende o que eu estou falando? Quando eu falo, essa questão de Paulo está lá em segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, mas só que aí está muito longe. Capítulo 11, deixa eu ver aqui, capítulo 11, versículo 26, do 26 é melhor. Nas muitas viagens que fiz, tenho estado em perigo de inundação e de ladrões, em perigos causados pelos meus patrícios judeus, e também pelos não judeus. Tenho estado em meio a perigos nas cidades e nos desertos, em alto mar também, e também em perigo causados por falsos irmãos. Tenho tido trabalho e canseira, muitas vezes tenho ficado sem dormir, tenho passado fome, sede, tem me faltado casa, comida e roupas. Além dessas e outras coisas, ainda pesa diariamente sobre mim a preocupação que tenho por todas as igrejas. Então você vê, mas por que ele ainda se preocupava com a igreja? Ele se preocupava em lutar porque ele estava pensando no reino vindouro. Você está preocupado em trabalhar, juntar, conseguir uma casa, isso e outro aqui? Você morre, fica tudo aí. O que você tem preparado para o reino que o Senhor Jesus tem? O que você fez? Quantas almas você ganhou? Quantas pessoas você colocou a mão nela e mandou o demônio embora e livrou ela dos demônios? Quantas pessoas você catou e levou uma cesta básica para ajudar a pessoa? Quantas pessoas você catou, tirou da rua, deu um banho, deu um prato de comida, pagou para alguém cortar o cabelo? Não é para levar para morar na tua casa, mas trazer algum conforto para a pessoa que não tem nada. Quantas vezes? Quantas vezes você saiu de porta em porta e falou do amor de Deus? Talvez aquela pessoa que você falou diretamente, ela nem te dê atenção, mas aquela palavra fica ali. Eu me lembro uma vez que eu estava evangelizando na feira, e eu fui conversar com o dono da banca, ele estava trabalhando, não quis me dar atenção, mas eu falei assim mesmo. Ele não foi na igreja, mas uma mulher, que estava comprando, nem na banca dele, era numa banca do lado. Ela estava, como diz outros, de rabo de olho e ouvido, prestando atenção no que eu estava falando. Ela foi para a igreja e levou a família dela inteirinha para Jesus. Inteirinha para Jesus. Num evangelismo. Mas você não tem tempo para sair da tua casa. Agora que essa questão ainda de pandemia, que está, glória a Deus, chegando ao final, aí você arrumou mais um motivo para nem vir à igreja? Não. Você tem que se preparar para o reino que vai durar eternamente. Porque aqui nós somos peregrinos, aqui vai passar. A Bíblia diz que este mundo e as concupiscências desse mundo passarão. Só quem faz a vontade de Deus vai viver eternamente. Então, desperta. Amém, Jesus? A Bíblia diz que está vindo um castigo, severo castigo de Deus, sobre aqueles que não querem saber dele, que o desprezam. Então não esteja entre esses. Amém, Jesus? Que você possa fazer um voto com Deus. Lembre-se que eu tenho falado da importância da nossa palavra para Deus. Se nós dermos a palavra, o Senhor Deus vai requerer de nós essa palavra. Você está compreendendo? Sim ou não? Então, preste bastante atenção nisso. E se você acredita que você é uma pessoa que quer se aproximar de Deus, faça uma aliança com Ele. De esse ano de 2022, todos os dias, você entrar no santuário, nem que seja por meia horinha só. O dia que você puder, você fica lá meia hora, 1 hora, 2 horas, mas pelo menos por meia hora, você vai dar um tempo para Ele, em oração, em leitura bíblica, em envolvimento com Ele. Amém? Deus vai mudar a tua visão, vai mudar a tua vida, porque você vai enxergar oportunidades, você vai enxergar coisas que você nunca enxergou, porque você vai ver com os olhos de Deus. Amém? Que Deus possa falar mais no seu coração. Você que está em casa, um forte abraço, que seja um ano de compromisso para você. Que Deus te abençoe. Tchau.